E se em vez de ficar buscando respostas mágicas sobre como evitar certos pensamentos e emoções desconfortáveis, você começasse a buscar aprender a lidar com eles? Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio! Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Então, isso em vez de ficar buscando por soluções rápidas, mágicas, instantâneas e que, spoiler, não existem, para não sentir emoções desconfortáveis mais ou para não ter nenhum pensamento inconveniente, você decidisse verdadeiramente começar a buscar aprender a lidar de uma forma saudável e funcional com eles, com seus pensamentos, com suas emoções. Quanto mais você evita se permitir sentir o que você está sentindo, mais você dá uma proporção maior àquilo que gerou aquela emoção lá na frente, ou seja, aquilo não some de fato. Quando você evita se permitir sentir, quando você não quer aceitar que você está sentindo tal coisa, você só adormece aquilo. Você deixa lá quietinho, crescendo, até que uma hora acontece alguma situação que te lembra daquela outra lá atrás e tudo aquilo volta à tona, né? Tudo aquilo vem à tona muito mais forte do que se você tivesse lidado, se permitido sentir e encarado aquilo, né, no momento em que veio à tona pela primeira vez. Então, a emoção estava lá ainda, ela só estava esperando, né, você permitir ela passar. Só que em vez disso, você bloqueou aquela passagem por um tempo, você não deixou que ela passasse, seguisse o fluxo natural dela, e deixou ela ali quietinha, crescendo e crescendo, sem perceber, até que uma hora ela rompe a barreira criada, né, e aí é aquela coisa, né, ela vai com tudo mesmo, e é uma enxurrada de emoções ali, que você nem entende de onde veio, porque você não se permitiu lidar com aquilo no momento que realmente deveria ter lidado, né? Que poderia ter lidado de uma forma mais saudável. Então, às vezes eu recebo umas mensagens com perguntas do tipo: como não sentir raiva ao ser demitida? Por exemplo, né? Como não sentir raiva quando eu sou traída por uma amiga, pelo meu parceiro, minha parceira, enfim. E, gente, a vida não é assim. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir medo. Isso faz parte de ser humano, né? Isso é o que nos torna humanos também. Máquinas não sentem, humanos sentem. Então, não dá para fugir disso, ao menos não para sempre. Porque, então, por que você não para de tentar, né, encontrar soluções mágicas ou parar de se adormecer por aí, se entorpecer para não sentir e começa realmente a buscar aprender a de fato lidar com as suas emoções, sem deixar que elas te dominem, porque quando você evita, você foge, você não se permite sentir, depois quando elas vêm à tona de fato, elas comandam as suas ações, você age, você fala de forma impensada ali, então você fala coisas que você não gostaria, que você se arrepende. É muito mais fácil você se arrepender de alguma ação, de alguma fala, quando você não lida com suas emoções de frente, quando você deixa que elas assumam o controle daquilo ali. E o mesmo vale para os pensamentos, tá? Quanto mais você pensa, não posso pensar em X, não posso pensar em Y, você se mantém pensando em X, você se mantém pensando em Y. No momento que você já fala, não posso pensar em tal coisa, para fugir, para evitar aquilo, você está indo para o caminho contrário, você está alimentando aquilo, você está nutrindo aquilo ali, aquele pensamento. Então, buscar fugir, evitar, ignorar não é solução, não resolve nada. Controlar o que a gente sente, o que a gente pensa também não é real. A gente não controla os sentimentos, as emoções, a gente não controla os pensamentos, mas a gente pode sim controlar como que a gente lida com isso, né? A gente pode controlar como a gente lida com as emoções que surgem, com os pensamentos que vêm. Só que, para isso, a gente precisa, antes de qualquer coisa, estar consciente. A gente precisa trabalhar mais a autoconsciência, que é a capacidade de se perceber. Perceber o que está sentindo, perceber o que está pensando, né, os pensamentos que estão chegando ali, perceber os sinais em si do que está acontecendo no seu mundo interno. É se tornar ciente do que se passa em você, com você. E isso pode, sim, parecer muito óbvio, muito lógico, mas a maioria das pessoas não tem a menor consciência de si mesma. A maioria não consegue identificar o que está sentindo, não consegue perceber padrões de pensamento disfuncionais quando eles surgem, porque estão seguindo a vida no piloto automático, estão apenas indo com a manada, né? Seguindo ali o que as pessoas falam para fazer, seguindo metas às vezes que não são suas, seguindo, sem parar para se questionar, sem parar para se observar. Então nunca estão olhando para dentro realmente, nunca estão olhando de verdade para si. Elas estão se entorpecendo, né, se adormecendo, em vez de despertar realmente para quem é, para o que quer, para a vida que realmente faz sentido para si. Então, sim,
Autoconsciência é a primeira coisa a ser trabalhada aqui. Inclusive, é o primeiro dos 6 passos que a gente trabalha na aula 9 da Voar, nossa escola de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para lidar melhor com as nossas emoções, para lidar de uma forma saudável, de uma forma funcional com as nossas emoções, especialmente desconfortáveis. Sendo os outros 5 passos: identificar e nomear a emoção, aceitar e se permitir sentir essa emoção, se acolher, desenvolver autocompaixão, se acolher e desenvolver autocompaixão, lembrar que as emoções não são fatos e lembrar que as emoções são transitórias. E isso vale também para os seus pensamentos. Assuma o comando, né? Questione o que os seus pensamentos te dizem. Questione de onde isso veio. Por que você está pensando nisso? O que te fez pensar assim? Questione o que sustenta esses pensamentos. Que crenças estão por trás daquilo, né? Que crenças você tem mantido na sua vida de forma inconsciente e que estão te trazendo esses pensamentos, que estão vindo com esses pensamentos à tona para você. Porque se você não questiona os seus pensamentos, você permite que eles guiem a sua vida. Você permite que eles direcionem os seus passos, as suas escolhas, e vai se tornando cada vez menos consciente da sua própria jornada. Então, comece a questionar mais, comece a olhar para o que você está sentindo, olhar para o que você está pensando e perceber mesmo, né, se permitir perceber de onde isso veio, por que eu estou me sentindo assim, o que fez gerar essa emoção aqui em mim, né? O que aconteceu de fato, qual foi a necessidade que eu tinha, não foi atendida e por isso eu tô me sentindo assim, qual foi a crença, né, que eu tô aqui seguindo, guiando, e por isso que me faz pensar assim, por isso que eu vejo o mundo dessa forma, eu vejo as situações dessa forma. Então é importante que você comece a se questionar, mas para se questionar, você precisa trabalhar a consciência de si mesmo. Antes de tudo, né? Você precisa estar observador de si, para perceber quando vem aquela emoção, quando vem aquele pensamento, conseguir pegar aquilo ali no ar, né, e questionar. Então, para encerrar aqui esse episódio, eu vou ler um post que eu fiz no Instagram há meses, mas que se encaixa muito aqui, e eu lembrei disso quando pensei nesse episódio, em falar sobre isso, porque foi um post na época que muita gente me mandou mensagem falando sobre essas, principalmente das emoções, sobre não ter consciência, né, do que está sentindo, sobre realmente fugir muito do que sente, do que das emoções desconfortáveis que vêm à tona. Então, eu vou ler esse trechinho aqui para vocês, para a gente finalizar. Quando se está no piloto automático constantemente, a gente acaba por empurrar nossas faltas e necessidades para baixo do tapete, tentando escondê-las com o excesso. Usamos a comida, o álcool, trabalho, televisão, redes sociais, alguns até mesmo outras pessoas, etc., para tentar adormecer e adiar aquilo que precisamos encarar e lidar. É como se a gente entulhasse o armário de objetos para disfarçar a poeira. Pode ser que a imagem inicial que se vê até esconda a sujeira que está ali, mas se olhar um pouco mais, vamos ver como aquilo está um lixo e precisando de uma boa limpeza urgente. O ato de se entorpecer de distrações não muda o fato de algo estar precisando da sua atenção. Se entupir de comida ou de redes sociais ou o que for, para ignorar os desafios que estão batendo na porta ou as emoções desconfortáveis que estão pulsando, não faz com que elas sumam de fato. Só adia e acumula. Quanto mais adiamos para lidar com a poeira, mais sujeira aquilo acumula e mais difícil e demorado fica de limpar. E isso vai levando sujeira para todo o resto do cômodo e da casa. As outras áreas da sua vida vão sendo impactadas por aquela decisão que você adia tomar, por aquela iniciativa que você deixa para depois, pelo deixar para depois encarar e aceitar alguma dor, porque você vai se desconectando de si e das coisas que realmente importam e te movem na vida. Vai saindo do estado de consciência e presença e começa a ficar adormecido. E vai ficando cada vez mais dependente daquele excesso que parece te dar um prazer imediato, mas que, a longo prazo, só te afasta de você, só te afasta do que você sonha, do que você quer. E a gente tem uma vida tão incrível para desbravar e construir, então assuma a responsabilidade por ela, dê o passo inicial no que precisa. Sim, pode ser doloroso lidar com certas situações, mas é mais doloroso ainda viver sem de fato seguir o que se acredita, o que se quer. É mais doloroso ainda ter que lá na frente encarar todo o acúmulo de situações e emoções não lidadas que você foi empurrando. Permita-se sentir. Sentir é viver também. E é preciso sentir para curar. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha acendido uma luzinha aí para você sobre a importância de parar de buscar soluções mágicas que te façam só sentir conforto e felicidade o tempo todo, o que não existe,
e que você comece a buscar lidar de forma ativa com o desconforto, buscando crescer em vez de se entorpecer, buscando assumir o comando em vez de se deixar ser comandado. Porque você não é suas emoções, ou você não é os seus pensamentos, e eles não são verdade absoluta, eles não representam fatos, eles são só uma possibilidade, uma forma de interpretar o que acontece no seu mundo externo e interno. Então eles não definem quem você é, eles não definem a sua vida. Se você se permitir sentir, se você se permitir lidar com isso de forma ativa, de forma mais saudável. Então, se quiser se aprofundar em como lidar com suas emoções, seus pensamentos de forma saudável, funcional, as aulas 8 e 9 da Voar serão muito importantes nesse processo. Então, se sentir de começar a fazer isso, o link da escola está aqui na descrição. Um super abraço e até o próximo episódio.